Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, misturei tudo. Estou no Temaquinho com a Lena Mello. Na verdade, a gente veio almoçar, que vocês sabem que agora o Temaquinho tem aí, é aberto de segunda a sexta para o almoço também, além da noite, a noite de terça a domingo e de segunda a sexta, das 11 às 3 da tarde, almoço. Você sempre pode pedir, tem opções de risoto, massas, além do cardápio japonês. E é uma opção muito legal agora para a gente. Então, a gente veio aqui no Temaquinho, aproveitei para fazer o nosso bate-papo aqui, porque hoje o consultório da Lena está lotado. A gente mostrou outro dia para vocês o novo consultório da Lena, junto com a Camila Gonzalez, filha da Lena, e com a Cecília, cada uma numa especialidade. A Cecília, mais de doenças, né, ligadas a dores. A Camila, psicologia infantil e adolescente, que é uma coisa que faltava, né, muito aqui em Santos. As pessoas te pediam isso e você não atende. E a Lena, a gente sabe daí do leque de opções que a Lena abrange na hora de falar com o nosso eu, né? E o consultório hoje já não dava, né? Todas as salas ocupadas, então a gente veio para o Temaquinho, almoço e já fica aqui. Bom isso, eu né? Adorei. Esse almocinho hoje estava muito bom. Tá bem e gostoso. O consultório as pessoas já entenderam que você voltou para cá, né? Acho que sim, né, Rê? Eu acho que já estou aqui mesmo, de verdade. Já estou morando, ainda não definitivo, mas... Dividindo ainda com o Sul. Mas a partir desse mês, provavelmente, agosto, eu já estou aqui direto. E a Camilinha lá Curitiba também, né? Porque de Curitiba eu não vou sair. E a Camilinha lá atendendo as crianças, adolescentes? As crianças e adolescentes, com um projeto legal de grupos de crianças e adolescentes, bem legal, bem interessante. Um dia a gente fala disso com mais calma. Com a Camila, mostrar um pouquinho mais a Camila para vocês. E hoje, lógico, vamos resolver os problemas, não, responder as perguntas das pessoas. Eu já coloquei que eu estaria com a Lena hoje, então tem pessoas já mandando pelo Face. A primeira pergunta, né, de baixo, que é da Rosana Lima, ela eu vou deixar aqui. É essa coisa dos limites, né? Quando a gente falava em limite antigamente, era o limite na questão mesmo de dizer não. Mas hoje o limite está muito ligado à internet, que é a questão dela, né? Como fazer com a criança, colocar limites na internet. Mas isso é limite para tudo, né? Não só na internet. Né? Uma criança que não sabe que agora parou, que você está falando para ela, agora chega de internet, chega de joguinho, chega disso, de aquilo, é uma criança que não tá aberta para receber não, né? Nem limite nenhum. Pois é. Então, eu acho que, assim, antes de mais nada, existe uma questão assim, qual direito nós temos à privacidade? Todos nós temos direito à privacidade. Só que conforme a gente vai evoluindo e se mostrando mais responsável por si mesmo, essa privacidade ela pode ser mais completa, né? A criança ela tem menos tempo para vivenciar isso, porque ela tem necessidade de mais cuidados. O mundo é uma grande novidade e essa novidade ela precisa ser acompanhada por uma pessoa que é o educador, né? Pai, mãe, escola, família, né? Todas as pessoas ligadas à educação dessa criança. Então, assim, a internet, ela, se é compartilhada, ela é mais interessante nessa idade, né? Não faz sentido nenhum uma criança pequena, vamos dividir por idades isso. Quando a criança se mostra já pronta para... existe toda uma questão de sensibilidade, né, Renata? Que a gente precisa entender quando a tua criança ou a criança que você está acompanhando, ela está pronta para determinadas coisas. Como a gente faz isso? Solta um pouquinho a rédea, vê como ela reage. E aí, assim, em vez de você dizer, não, você não vai mais fazer isso, pô, tá na hora de sair, porque aí começa todo aquele sistema de berro que não funciona. Né? Então é o contrário. Vamos juntos brincar agora na internet, vamos olhar o que você gosta, o que você acha legal. Começa a entender o que essa criança está buscando na internet. Até o momento em que ela vai se tornando adolescente, e aí ela vai precisar de outras coisas. Exato, outras regras, mas ela tem direito à privacidade, como ela tinha antes
de brincar ou de conversar no portão, de estar com os amigos. Ela vai precisar viver isso na internet, porque hoje é assim. Então, como fazer isso vai depender do grau de maturidade. Inicialmente, não é sozinho. Inicialmente, você tem que estar junto e colocando regras, né? É fundamental que a gente tenha regras. Sem regras, a gente não vive, porque essas regras nos colocam na relação com o outro, na convivência com o outro. Então, a regra é fundamental para eu aprender a conviver. Sem isso não dá certo. Sem isso a gente cria uma sociedade, na verdade, libertina, e aí acontecem os problemas que a gente está vivendo. Eu vou para o intervalo e na volta a gente continua com esse assunto mesmo, mas agora a criança cresceu. E aí, virou um adolescente chato? Será que é assim? Será que a adolescência tem sinônimo de chatice? Continua a minha conversa com Lena Mello, psicóloga, e hoje respondendo as perguntas pelo Facebook. E como eu falei no primeiro bloco, uma pergunta tem a ver com a outra e tudo com educação de filhos. A maioria, pelo menos. Tem de relacionamento, mas que não deixa de ser, né? Quando a gente fala relacionamento, pensa em relacionamento romântico, amoroso, não é relacionamento com tudo, né? De pessoas. Aí a Valéria Parada, ela pede para a gente falar sobre relação entre pais e filhos, adolescentes, como lidar com eles em casa. Ela falou que o dela está difícil, que eu tenho 18 anos. Eu acho uma delícia, né? Mas realmente muitas pessoas... a adolescência para a gente é um turbilhão realmente de emoções e dependendo do relacionamento e como foi construído isso, tudo que a gente já falou no primeiro bloco, pode ser difícil mesmo. Então, nós somos uma geração de transição, né? O século XX, ele foi um século marcado pela revolução da informática e na ciência, então, meu Deus do céu. Mas a informática, ela se estabeleceu como um critério novo dentro da sociedade humana, assim, que é o que a gente falava. Para o adolescente, isso tem um encantamento absurdo, porque para nós nós temos uma relação com a informática, o adolescente completamente diferente. O adolescente é do século XXI, aonde a informática não é mais algo a se conquistar, ela já está conquistada. Então, assim, claro, é o que a gente falava da privacidade no primeiro bloco em relação à criança, e agora como isso funciona na adolescência, né? O adolescente, ele também está sujeito a regras, ele é muito avesso a regras, quando ele não foi educado, entendendo o que é uma sociedade, o que é a relação entre as pessoas. Em geral, a gente teve um pouquinho de dificuldade de criar, né, lá as crianças, e aí o adolescente vem com toda essa carga querendo privacidade, que é o momento da privacidade, é o momento de dizer, eu me desenvolvo apesar de vocês. Então, cada um passa a ser um e o adolescente ganha a sua própria identidade, que na verdade é formada aos 2 anos, mas a identidade da privacidade. Então, daqui para frente eu tenho o direito de ser quem eu sou, do jeito que eu quiser ser. Em geral, é isso que tá atrás dessa dificuldade. Então, o que tem aí é assim, é hora de sentar e conversar. Colocar pingos nos is, assim, quem é você, quem sou eu, como que a gente se relaciona, o que... É um trabalho exaustivo, cansativo para os pais, mas fundamental, que gera frutos logo em seguida, né? A gente tem que ter muita paciência e tolerância nessa fase, porque você precisa caminhar com o adolescente até que ele esteja pronto para se abrir. Porque não é fácil se abrir, porque nem eles bem sabem o que querem, mas eles conhecem o grupo que sabe o que eles querem. E aí a relação com pai e mãe fica difícil. E aí que fica perigoso, né? A identificação. Não me identifico mais com quem eu tenho em casa e me identifico com esses grupos lá fora. Eu preciso sair dessa identificação, senão eu não cresço, né? Também existem hoje questões muito sérias, Renata, de adolescentes que não crescem. São aqueles adultos que não vão para o mundo. E hoje isso é um problema muito sério, porque assim, a vida ficou muito confortável, né? E excesso de conforto é sinônimo de procrastinação, tá? Quanto mais confortável a vida, quanto menos ela te desafiar, inclusive na adolescência, mais procrastinadoras as pessoas serão. Por quê? Porque eu estabeleço uma zona de conforto maior, então eu tenho uma capacidade de movimentar muito maior do que antigamente, que a zona de conforto era muito menor. Eu tinha que ir para a vida para conquistar as minhas coisas, hoje não.
Então, isso é um peso para pai e mãe na adolescência. Então, a gente precisa retirar um pouquinho a zona de conforto, oferecer alguns desafios concretos. Por mais que doa para uma mãe achar que ela está jogando o filho no mundo, ela está sim, só que isso é extremamente saudável. Compreender isso é muito difícil para um pai e para uma mãe hoje, né? Porque o desafio da violência no mundo é grande, então a gente precisa, lá como a Lady Del pediu, no final a gente vai falar disso, entender o que é uma sociedade não violenta. E esse conforto ou esse cuidado que a gente falou no primeiro bloco, na verdade esse cuidado se confunde quando chega na adolescência nessa da gente preservar, né, os filhos, de acolher e de proteger, né? A proteção, você querer proteger o seu filho desse mundo agressivo e te dando cada vez mais conforto e a gente achando que está dando alegria e amor junto, né, nesse pacotinho todo, faz essa procrastinação. Que é um dos grandes males da juventude hoje. Grande. Né? Como faz para tirar isso aí? Como que faz para a gente? Você falou da gente tirar eles da zona do conforto. Como? Desafia. Olha, vamos experimentar isso aqui agora. Não é colocar 500 mil atividades como se faz na infância, achando que isso não é isso. Desafio. Quem é você? Fazer algumas perguntas instigantes para que a pessoa queira se descobrir, saber quem ela é. Porque eu não preciso saber quem eu sou se eu estou numa zona de conforto. Você entende isso? Eu não preciso saber quem eu sou. Eu não preciso saber o que eu vim fazer aqui. Porque está tudo bem. Eu posso ficar na minha casa. Os meus pais garantem a minha existência. E isso dificulta essa saída, porque esse é o segundo corte do cordão umbilical, ele é mais difícil que o primeiro, né? Então, esse é o momento do segundo corte. Desafia. Quem é você? O que você gosta? O que a gente pode descobrir juntos na vida? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer hoje? E apesar das diferenças, né? Porque eu acho que muitos pais se sentem diferentes dos filhos. Como assim? Os pais se sentem, os filhos se sentem diferentes dos pais, não tem nada a ver comigo, ele não pensa como eu, né? Sim. Antigamente a gente falava de choque de geração. De geração, né? Isso sempre existiu, sempre vai existir. Só que hoje, a geração, antigamente ela demorava, em média, 25 anos para você mudar um padrão na sociedade. Hoje, isso de 8 em 8 anos ou até menos se muda. Então, numa mesma família, vocês têm 4, 5 choques geracionais. É uma loucura. Perceber isso, né? Isso. Eu acho que a gente também tem que se entender. Eu lembro que quando eu, na faculdade, eu fiquei grávida da Manu no primeiro ano da faculdade, né? E aí, uma das matérias que a gente estava falando era justamente choque de gerações, mas aí a professora falou que tem o contrário também. Você está na mesma geração, também é complicado. Né? Então, Porque você ainda está experimentando alguns desafios que você ainda não tem condição de acompanhar no outro. Era uma preocupação minha, ao contrário. Hoje eu vejo as pessoas tendo filho muito tarde, né? Muito mais velhos. Então, isso lá tá outro tipo de choque. E aí vai ter lá na frente. E eu criei regras muito cedo também para a Manu, justamente por isso, que eu tinha medo dessa... Eu tenho pavor, aquela coisa da coleguinha, sabe? Assim, a mãe tem que ser amiga, mas colega, né? Tipo, não dá. Mas... Então, eu acho que tem algumas questões nesses relacionamentos que a gente precisa ver. Você olhar para o seu pai como careta, como ele não me entende, porque ele virou... Sim, e o contrário também, de você olhar para sua mãe e perder a referência, porque ele é sua mãe. Existe uma hierarquia na vida em tudo, né? Então, seus pais são seus pais, apesar da diferença pouca de idade, né? Tem que ter. Eu nunca tive esse problema em casa, assim. Eles são, Manu e o Lucas, eu falo nem palavrão na minha frente, né? E olha que eu falo muito. Mas a gente conquistou essa questão do respeito, independente disso, né? Porque a gente gosta das mesmas músicas, a gente gosta de comprar roupa no mesmo lugar, a gente gosta dos mesmos lugares, inclusive para sair, porque a diferença é pouca, né? Mas a gente conseguiu esse respeito e... Tem uma outra questão aí, né? Que é assim, a gente tende a absorver os valores da nossa família, né? Isso é natural. Então, às vezes, você combate isso simplesmente para dizer que você é diferente. Isso acontece na primeira adolescência, tá?
13, 14, 15, 16 anos, você combate porque combate. Por quê? Porque é necessário você estruturar um ego que dê conta do mundo. Então, é importante. Só que, assim, isto feito com respeito é uma coisa. Isto feito sem respeito é outra. Se você se confundir nessa história, você mesma, e não entender que uma coisa é nós estarmos juntos e vivendo a vida juntos e cada um dando a sua contribuição para o mundo. Outra coisa é eu querer não ser mais velha ou então ter uma diferença menor que eu não dou conta de entender que aqui acabou. Isso é limite. Olha, até aqui nós vamos, daqui para frente você vai, se quiser, mas vai sofrer as consequências. O adolescente não sofre as consequências, por isso procrastina. Entendeu? E o respeito, né? O respeito já na infância. Sim, a criança deve, sim, o seu respeito. Sim. Então, até aquela coisa de você falar com ele abaixada, no mesmo nível dele, né? Conversar, argumentar e explicar o porquê, não a ordem pela ordem só, né? Quando você explica, a criança... violência. Quando a criança começa a entender o porquê dessas regras, do não, desse limite, e ela entende... por mais que ela não queira, né, que seja dessa maneira, fica muito mais fácil na adolescência, é só argumentar, né? Exatamente. É o respeito. Respeitou desde a infância, tudo fica melhor. Sem respeito, gera-se violência. Exatamente. E é isso que a gente enxerga hoje na sociedade. Então, respeito. No próximo bloco a gente continua, porque a próxima pergunta é sobre relacionamentos, né? Hoje, por que existe dependência de relacionamento? Entre pais e filhos também existe isso. Muitas mães a gente vê dependente dessa relação. No próximo bloco. Converso com a Lena Mello aqui no Temaquinho, que eu convidei para almoçar. Agora o Temaquinho abre, né, de segunda a sexta, para o almoço também. Então, a gente fez uma boa combinação aí de trabalho junto com o lazer, né? Prazer. Com prazer gula, delicioso. Gula. Não é só gula, não. Tá bem assim, equilibrado o prato, assim, um grelhado, uma salada. Eu adorei. Proteína junto, tudo isso. Agora, a gente falou hoje, respondendo as perguntas das pessoas pelo Face, sobre filhos na infância, na adolescência. Agora, a pergunta da Gláucia era sobre relacionamento, dependência nos relacionamentos, né? Então, a Gláucia e a Cristina. E eu acho que tem muito a ver com dependência pais e filhos, né? Essa coisa de você deixar o filho grudado em você e não atirar para o mundo. Tem a questão da violência, que a gente tem medo, mas tem aquela coisa deles irem e não voltarem, né? De quando é seu, mas quando é seu, volta mesmo, né? Então, por isso que filho sempre volta para casa, né? Mas as mães têm medo, tem aquela coisa, a história do ninho vazio, né? Essa dependência do outro, né, Lê? Uhum. Então, o que é dependência, né? A gente está entender que assim a dependência ela vem na relação do quanto eu me sinto não inteira em mim mesmo, né? Cada vez que eu olho para mim, eu sinto as faltas, eu acabo precisando me ligar a alguma coisa que me dê o sentido de não está me faltando nada. Então você acaba me preenchendo, o outro acaba me preenchendo. Quando eu faço isso, eu costumo dizer assim, duas metades não fazem um inteiro. Duas metades fazem duas metades. Dois inteiros fazem um inteiro, né? Então, a relação de dependência já diz que eu estou indo com aquilo que está me faltando. Na verdade, quando eu vou para um relacionamento, eu tenho que dar aquilo que eu tenho para dar. O melhor que eu puder dar garante que eu vou receber também o melhor do outro. Então, assim, a parceria, ela não se faz pela falta, e sim pela presença, né? Eu preciso estar presente no meu relacionamento, seja com quem for, no trabalho, em casa, no relacionamento amoroso, com filhos, com amigos. Eu tenho que estar inteira ali. Se eu não estiver inteira ali, eu estou dando só uma parte de mim. Obviamente, eu vou receber só uma parte do outro, né? E isso gera essa relação de competição dentro de nós. Então, assim, se você tem algo que eu quero, que eu desejo, eu não quero que isso seja de mais ninguém, eu quero que aquilo seja meu. E aí eu acabo criando relações... a gente chama de vampiro, né? Aquele que fica sugando o outro, porque ali ele encontra algo que está faltando em si mesmo. Só que aquilo é do outro. Ele pode te entregar à medida que você se entregue. Se não houver entrega, não adianta. Tem um pensador chamado Roberto Crema, que ele diz assim,
Eu não mudo você e você não me muda. Só o encontro que nos transforma. Então, basta o encontro para a sua presença me transformar e, ao contrário, também. E você se transformar em mim e eu me transformar em você. Ou aquilo que pudesse ser transformado em cada uma de nós. Mas, efetivamente, é o encontro. Mas eu não tenho... nada que seja do outro vai realmente suprir o que eu preciso. Essa carência, ela é existencial. Ela, na verdade, é aquele espaço vazio que eu tenho para ir buscar no mundo que me falta. Mas não no outro. Dá para entender? Dá para entender e dá para... Eu tenho certeza que a pergunta da Glaucia não foi para a gente... Não foi para filhos e adolescentes, como a gente falou no próximo bloco, mas tudo que você falou hoje serve tanto para filhos e pais e filhos, como para esses relacionamentos românticos mesmo e amorosos. Aí, eu peço para você terminar, para atender o pedido da Lady Del, de terminar com uma palavra boa para isso, para esse mundo cheio de medos que a gente vive hoje. Medos reais e medos também que a gente fantasia. Né? Então, Lady Del, a gente vive hoje sob a ameaça de um mundo violento, de verdade. Né? Essa violência, ela já não habita mais lá fora, ela já habita aqui dentro de cada um de nós. Então, assim, eu acredito na violência, sabe? E enquanto eu acredito na violência, eu gero relacionamentos violentos, né? Existe solução para isso, que é uma transformação na forma de pensar, e é o que a Unipaz faz, inclusive. Por isso que hoje eu batalho pela Unipaz, porque ela trabalha exatamente essa condição. E... na verdade, tem duas formas de eu lidar com o conflito com o outro, porque a violência é um conflito com o outro, certo? Tem duas formas de eu lidar com isso. Ou eu vou brigar e vou guerrear com essa pessoa por aquilo que eu acredito, ou a paz mora em mim e nós vamos brigar pacificamente. Na verdade, o conflito se administra de uma forma pacífica ou guerreira. A ONU, a Unesco são órgãos mundiais que trabalham exatamente isso. A paz, ela tem que habitar em mim. Se ela não habitar em mim, a guerra não vai acabar lá fora. Né? O contrário disso é a gente acreditar que é assim. A gente chama isso de estagnação. Então, eu acredito que é assim, pronto, e o resto da vida eu vou acreditar na violência. Então, essa mudança é muito séria, necessária, e que a paz habite cada um de nós, o interior de cada um de nós. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é esse caminho mesmo, acreditar que pode mudar sim, e começa a mudar aqui, de cada um, né? É lógico que é difícil, nós todos somos seres humanos passíveis de um monte de erros e de fraquezas, mas tentar buscar a paz dentro de si, nas relações interpessoais mesmo, começa aí, né? Porque é uma energia. Começa por aqui que tudo muda, assim, independente do tempo que for, se a gente não for ver isso, mas eu acho que pequenos momentos a gente vê. Então, experimentar, assim, em vez de você resolver um conflito berrando, brigando, experimenta resolver um conflito assim, acalma a mente. Tá, vamos ver o que tem aqui para a gente aprender. Né? Vamos ver o que tem aqui para a gente lidar. Isso muda completamente a relação nossa com o mundo e com as outras pessoas. Porque sempre que tem, eu tenho que aprender e o que mudar. Então, conquiste a sua paz, que isso vai reverberar aí para o mundo, tá bom? Obrigada, Leninha, obrigada, Temaquinho, por ter nos recebido. Venham para cá de segunda a sexta, das 11 às 3 da tarde, almoçar aqui no Temaquinho, e depois tem o jantar, sempre de terça a domingo, tá bom? Muito obrigada pela companhia.